Boa noite. Nesse retorno do nosso seminário aqui em Psicanálise e Materialismo Histórico Dialético. Bora continuar aqui o texto do Heinz, né? Gente, nós vamos com o Heinz até a parte que, assim, é psicanálise, tá? Preciso deixar muito claro que existe ali uma fronteira das reflexões do Heinz que também há muito, né, no pensamento do Jung, que acabou sendo apropriado por uma lógica extremamente mística, tá? Terapêutica holística e etc. Tudo bem? E eu acho que essa parte a gente não deve só não fazer a crítica, né? A gente deve literalmente desconsiderar isso como uma prática clínica, né? Né, a ser colocada, né, em série. Então vamos dar uma continuidade aqui. Nós vamos hoje ali até mais ou menos a página 30, 31 do livro, tá? Os recortes que eu trouxe, tá? A gente vai hoje debater justamente como que o Heinz, ele dá um passo extremamente importante, e eu quero deixar isso muito claro para você, tá? Para vocês, tá, gente? O Freud, ele teve ali entre, né, aqueles que aderiram ao movimento psicanalítico, aqueles que ele viam como possíveis continuadores ou aqueles que ele tomava como, né, pessoas interessantes dentro do meio. Firenze, Heinz, né, e o Jung são três que o Freud tinha uma relação, né, de profundo respeito intelectual, porque são três caras que intelectualmente eles conseguiram produzir em instituições aquilo que o Freud não conseguiu a vida dele toda. Eu estava lendo uma obra que é sobre a falta, né, de uma história da psicanálise, como que isso contribui para literalmente a psicanálise começar a produzir internamente uma crise epistemológica. Que é um texto que vem assim de 3 longas entrevistas com o Joel Biermann, com o Jurandir e com a Teresa, né? Engraçado que são assim 3 gigantescos que pensam a psicanálise por um viés que é fora disso aí que a gente vê nessas instituições de formações psicanalíticas, e eles estão propondo um debate que interessante, que é algo que vocês já me viram aqui fazendo, assim, né, colocando isso em prática, que é a discussão sobre existir ou não o curso de psicanálise como um curso universitário. Isso não tem nada a ver com a questão de ter um curso universitário ou não, haja vista que o Freud tentou a vida dele toda que a psicanálise ela tivesse um viés acadêmico. A academia que não quis a psicanálise. A gente precisa pontuar isso, né? Muito bem. E eles levantam questões que são extremamente importantes, que é justamente isso, de falar o seguinte, tá, beleza, mas cadê o debate sobre por que não, ou quais que seriam os perigos, o que teria de ruim, quais que são os limites, sabe assim, de um curso em psicanálise, o que faltaria, o que não faltaria, etc. Né? Que é aquilo, né? Assim, a discussão que deveria ter sido feita, ela não foi feita. Né? Que no final das contas é a formação, o fazer da psicanálise, o pensar a psicanálise como uma prática clínica e também de produção teórico-científica. Né? E esse debate não foi feito. Né? Foi feito assim, a universidade não pode ter curso de psicanálise. Por quê? Porque a faculdade não dá conta da formação de psicanálise. E tá. E por que não daria? Né? Quais que são os limites? Né? Então, assim, os três eles fazem essa problematização, né, que não foi feita nessa discussão. Né? Então, vamos lá. Concretamente, a psicanálise hegemonicamente abraçou o conservadorismo, isso é um fato. Isso é uma realidade concreta da psicanálise. A psicanálise ela tem
por intenção ou não do Freud, ela tem uma raiz disruptiva. A psicanálise ela é pervertida. Ela é pervertida no sentido psicanalítico do termo. Porque a forma dela pensar as questões, ela é perversa no sentido de pervertido. Ela não pensa a partir de uma ordem estabelecida, ela parte da questão da sexualidade. Então, isso, por uma sociedade moderna capitalista do século XIX, isso é o quê? Pervertido. Porém, as suas práticas, os seus praticantes e a clínica psicanalítica, ela acaba hegemonicamente abraçando o conservadorismo. E mais, né, contribuindo para a efetivação de um sistema exploratório e opressor. Tudo bem? Tanto que isso acaba sendo uma prática do próprio Freud, com esses que eu citei, com vocês, com Jung, com Firenze, com Reich, né? São três ali que começam a propor, e tem o Rank também, a própria Sabine Spielhen, né? A Marilyn Klein, quando fala sobre análise com crianças, o Freud ele tinha aquele negócio de, né, de olha, se começa a sair da minha matriz e do meu domínio, então o que eu faço? Eu excluo. Tá? E isso é uma fase que a gente não pode, tá, nos negar a apontar e fazer uma reflexão. E o Reich é mais um desses psicanalistas. Tá? O Freud não consegue silenciar o Reich como ele faz com Firenze, tá? Porque o Reich ele vira uma coisa gigantesca no país que mais aderiu à psicanálise, que era a Alemanha, apesar dele ser um austríaco de origem. Principalmente entre aqueles que a psicanálise tinha deixado de lado, que é a classe trabalhadora. Tudo bem? Entre 16 e 22, 23, o Freud está muito otimista com a possibilidade da psicanálise se tornar uma prática pública, né? De assistência social e etc. Isso não aconteceu da maneira com que ele acreditava, né? Aonde ele está? Aconteceu ali na Hungria e na Alemanha com Reich, isso, e o Reich começa a pensar a clínica por outro viés, como Firenze também começa a pensar a clínica por outro viés. Então aqui, hegemonicamente, a psicanálise, ela abraça o conservadorismo. Então vamos lá. O princípio da realidade na época capitalista impõe ao proletário uma extrema limitação das suas necessidades, não se invocar para esse fim as obrigações religiosas de humildade e da modéstia. Isso é uma problematização do Reich. O Reich ele tem algo muito parecido com o pai da psicanálise, que é o Freud. Eles são extremamente anti-religião. Vocês já leram o Freud, vocês já viram o quanto que a todo momento ele está cutucando a religião? Né, aquele negócio assim, ó, aqui não é religião, aqui não é exercício espiritual. Inclusive de fazendo frente à religião. O Freud ele é um cara extremamente... Não é que ele é só um ateu. Ele é um ateu militante. Né? Ah, mas o Freud é de origem judaica. Sim, porque se criou, né, a perspectiva étnica do judeu, né, a partir de uma religião monoteísta. Aí você tem uma perspectiva étnica. Né? Mas o Freud é um austríaco. Freud nasceu na Áustria. Né? A gente está precisando começar a demolir algumas perspectivas aí para a gente ter clareza sobre algumas coisas. Porque esses mitos que foram criados no século XIX e início do século XX, eles estão sendo postos agora sobre uma grande problematização. Principalmente agora na banalização da ideia do antissemitismo. Né? Vincular o antissemitismo a ser anti-judeu. Não. Antissemitismo é ser antissemita. Palestinos também são povos de origem étnica semita, por exemplo. Né? Os iranianos não, porque eles são persas. Tá? Então, há uma necessidade de a gente fazer essa depuração antropológico-histórica para que a gente comece a pensar as categorias a partir da sua materialidade, não a partir de um idealismo do que eu acho, eu generalizo, jogo, faço uma superampliação e aplico em tudo, né? Igual agora a categoria fascismo, né? Agora tudo é fascismo. Tudo é fascismo. O que os cirandeiros gostam de gritar,
recua fascista, recua, e quando, aí na hora dos vamos ver, eles estão lá fazendo boletim de ocorrência nas instituições opressoras do Estado fascista, que é a polícia, por exemplo, né? Que o Derrida ele faz essa análise na década de 60 para 70, de que não existe a ideia de uma polícia antifascista. Aqui no Brasil, inclusive, tem movimento, policiais antifascistas. Policial antifascista, gente, é a mesma coisa que você pensar que existe sionismo de esquerda. Não existe. Isso eu adoro ouvir o cara lá, o cara que é judeu, né, mas ele é anti-sionista, que ele fala, gente, pensar em sionismo de esquerda é a mesma coisa que você falar que nazismo de esquerda. Não existe. Isso não existe. Ele por si só, ele é uma categoria que ele não tem dois lados, ele só tem um viés. Foi inventado isso para tentar trazer os partidos progressistas, não revolucionários, para o discurso da criação do Estado de Israel. Fala, Nayara. Continua. Não estou te ouvindo, seu microfone. Desculpa, eu estou com dúvida mesmo. Porque no começo você estava falando da banalização do antissemitismo. Mas outra coisa é antisionismo. Porque eu posso ter um judeu que não é sionista. Então, aí eu penso assim, o que está acontecendo é uma certa luta contra o sionismo, até pela situação geopolítica mundial, mas não antissemita. Não, assim, o antisemitismo tem nada a ver com antissemitismo. Por isso que é necessário a gente ver essas categorias, porque a gente pode banalizar como a liberal, né, a liberal burguesa, né, mais um vira-lata da burguesia, que é a Tabata do Amaral, propondo lei, que inclusive o PT estava apoiando, parou de apoiar porque ficou feio, né, porque tinha apoio amplo do PT, inclusive do senhor Jacques Wagner, né, de uma lei que quer criminalizar o antissemitismo. E se você ver a lei, é literalmente o seguinte: não pode fazer críticas ao Estado de Israel e ao povo israelense. O povo israelense é uma coisa, judeu é outra. Silvio Santos era judeu, ele não nasceu em Israel. 85% da população israelense não nasceu em Israel. Tanto que lá é um dos únicos países do mundo que não deixa fazer o tal do teste de DNA de origem, né? Porque lá comprova que, assim, tanto que quando há bombardeios lá é um povo que não é igual o povo palestino que é arraigado à terra, ou o iraniano que é arraigado à terra. Há uma pequena bomba, eles todos voltam para os seus países de origem. Todos voltam para a Argentina, Estados Unidos, Polônia, Ucrânia, Tchecoslováquia, França, né? Então, assim... Rodrigo, fala. Você está falando isso, eu estava vendo um documentário faz tempo, falando sobre adoção ilegal no Brasil. E a maioria dessa adoção ilegal que saiu do Brasil foi para Israel. Muitas crianças da década de 70, 80, hoje moram em Israel e nem sabem que vieram do Brasil. É uma mulher que ela é tráfico humano, né? Ela vendia os bebês de origem muito humilde, e a maioria dos pais eram da Europa, tudo mais, de Israel, principalmente. Achei bem interessante. Não, porque você tem que povoar a terra, né? Você tem que povoar a terra, né? Então, assim, isso. Por isso que assim, há uma necessidade urgente, atualmente, da gente pegar essas categorias e voltar essas categorias a uma rigorosidade epistemológica. Porque senão fica essa banalização que está ocorrendo. Ao antissemitismo, fascismo, ao neofascismo, né? E não sei o... Aí tá, aí você chega ali, beleza, vamos estudar essa categoria e vamos ver como é que é. Se como é que é a aplicabilidade? Ah, não, sabe assim? Então a gente está perdendo a materialidade da coisa, né? A gente vai para um campo do idealismo tão grande que a materialidade das questões a gente vem deixando. Assim, a gente está num campo do idealismo que assim, eu acho que é assim. Se eu penso que é assim, vai ser assim. Se eu acho que é assim, vai ser assim. E a gente sabe que não é, né? E é engraçado que quando as questões estão no campo do idealismo, não adianta. A materialidade se sobrepõe. Tem algo que o Marx e o Engels nos ensinou
Que ele falou assim, não adianta, não há idealismo que se sustente à realidade concreta, porque a materialidade se sobrepõe. Né? Se eu falo que gnome existe, a materialidade vai dizer não existe. Sabe assim? Não vai ter. Aí você pode ficar nesse campo que é do delírio, gente. Perceba que a gente está num campo do idealismo tão grande que a gente está entrando naquilo que o Freud escreveu no Futuro de uma Ilusão, né? Que ele fala, uma pessoa delira, várias pessoas delirando se torna o quê? Uma ilusão. Não é? Eu me peguei lembrando de uma fala do Ciro Gomes, que ele falou assim, gente, um cara que fala abertamente que praticava zoofilia na época da juventude dele, hoje é o representante da família de bem do Brasil. Nós estamos entrando num campo do delírio. Ele falou isso em 2019. 2019, 2020. Ele falou, isso é um delírio, gente. Isso é um delírio coletivo. Isso é um delírio. E um delírio coletivo se torna uma ilusão. Desculpa te interromper de novo. Não, você que me isso, fez Janaína. lembrar, não sei Não se existe. você sabe, mas deve saber, óbvio, né? Mas tem um partido aqui na Alemanha, o AfD, Sim, o que é a AfD. extrema-direita, Uhum. E ela, aqui, que toma conta do partido, o avô dela trabalhou para o Hitler. Era ela ministro, morou na foi China, ministro durante 12 anos. Só que ela é lésbica, casada com uma mulher imigrante de origem asiática e tem 2 filhos que vivem na Suíça. E é um partido que vem crescendo absurdamente. Vem crescendo muito. Mas Até Janaína, pensa, aqui na cidade. O cara que cria o nazismo é um austríaco, ele não é alemão. Você entendeu? Porque se trabalha essas categorias do idealismo num sentido tão fanático, eu não falo na radicalidade, mas a partir de um fanatismo, de visão de mundo, para uma visão fanática de mundo. A visão fanática de mundo, ela admite qualquer coisa. Ela não tem contradição. Eu costumo dizer o seguinte, uma visão de mundo fanática, ela parece muito os sonhos. Porque os sonhos a gente nunca escolhe, é uma coisa ou é outra, é tudo, né? É igual o Freud ensinava, ó, o campo dos sonhos não existe, ou o campo dos sonhos é tudo. É isso, mais isso, mais isso, condensação, né? Você vê um ser, tem a barba do tio, o olho do avô, o cabelo do primeiro namorado ou da namorada e tal, e é isso, né? O campo que essa galera trabalha é justamente esse, né? É um campo assim que a gente pode chamar de surreal, porque assim, não há contradição. Né? Hoje eu ouvi na academia uma pessoa, eu não queria ser chamado, apesar que fui chamado, uma pessoa, né, um cara que se diz de bens, um crente hoje veio para mim falar que, nossa, a Polícia Federal tá pegando o pé demais. E eu falo assim, mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Sabe? Ah, mas desse jeito, daqui uns dias a gente não vai poder fazer nada. Eu falei, não, bandido não pode fazer nada, mas se estiver fazendo tudo dentro da regra, por que você está preocupado com isso? Gente, percebam. A galera que se diz de bem, ela está se colocando... Gente, 85% das penas de crime hediondo no Brasil, por lei, elas serão reduzidas. Por causa de uma canetada do Congresso e do Senado. 8 de janeiro, Bolsonaro, não, mas aquilo ali o que vai mais engraçado que beneficia todos os grupos que estão envolvidos, porque a direita no Brasil, né, isso é um fato material. Isso não é algo que é ideológico. Ela caminha com o crime organizado e todos os seus tentáculos. Todos os tentáculos do crime organizado hoje sustentam, financiam e estão no poder pela via da direita. A direita, ela não é só corrupta, ela é bandida. Isso aqui não é uma pregação ideológica. Nós estamos falando aqui de um fato concreto. Porque se você vê deputados comemorando gente, hoje já chegou nos 6 centenas já de recursos ao STF para julgamento, para redução de pena. A lei ainda não foi nem promulgada. Percebam isso. Né? Percebam isso. Não há, assim, e há um delírio, né? Uma ilusão que se perpetrou, e eu falo que isso é culpa, por exemplo, do meu campo, que é da esquerda radical. Eu acho que não é nem o campo da esquerda progressista, porque a esquerda progressista ela é burguesa.
ela está a favor do sistema. Ela não é contra o sistema. Né? É igual a Marilena Chauí sendo a contradição em pessoa. Ela fala, não tem como humanizar um sistema que é desumanizante, que é o capitalismo. É mesmo, Marilena Chauí? Nossa, você fundou o PT. Então, assim, pô, você fundou um partido que está lá na carta. Nós não somos um partido revolucionário. Então, o partido que você ajudou a fundar, ele representa isso que você está dizendo que não existe, axiologicamente. Né? Então, assim, é algo que, assim, e eu estou falando na radicalidade, a gente tem que trazer as categorias e até a própria tal da militância política. A militância política da ciranda não cabe mais. Não adianta. Ela não consegue enfrentar esse tipo de discurso da direita. Porque o discurso da ciranda, ele não fala em uma nova vida. Ele fala que dá para colocar glitter nessa. Que é exploratória, que é dos bancos, que é dos bilionários, etc, 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 etc. Que vem sendo falado desde Marx e Engels, né? E refalado, e refalado, e refalado. Né? Por que Marx e Engels nunca morreram? Porque o capitalismo ainda não morreu. Eles sempre terão razão. Não tem como, né, teoricamente. Inclusive dizendo, tá, gente? Marx e Engels nunca prometeram a revolução, tá? Engels deixava claro, ou é socialismo ou é barbárie. E o Engels já morreu pessimista. Ele morreu pessimista sobre a possibilidade. Eles nunca disseram que ela ia surgir. Vai ocorrer. Não, eles falaram, ou a gente acorda, ou é barbárie. Eu sou dessa galera meio pessimista, mas eu sou daquele pessimismo da razão, né? Mas o otimismo da vontade. Estou pronto para ser decepcionado no meu pessimismo. Estou prontíssimo para ser decepcionado. Tá? Então, a molecada nova aí que vem surgindo, que assim, deixa a gente com o coração. Quando você vê um preto periférico lá do Nordeste brasileiro, de Pernambuco, chamado Jones Manuel, peitando as coisas igual ele peita, me dá uma alegria de ver uns jovens como esse ganhando 1 milhão de seguidores na internet. Eu falei, gente, um preto periférico comunista que fala, eu sou comunista com 1 milhão de pessoas. Assim, isso me dá um pouquinho de acalento. Mas é o que temos, né? A base de tudo está nas condições econômicas. A classe dominante possui um princípio de realidade que serve para a manutenção do poder. Aqui, isso que é maravilhoso no Reich. Ele tá falando, tem princípio de realidade, mas faltou um negócio para o Freud. Existe um princípio de realidade burguês e existe um princípio de realidade para os explorados. Não é o mesmo princípio de realidade. Falar que existe só um princípio de realidade, não levando em conta que a realidade ela é baseada em uma luta de classes e num processo de exploradores e explorados, não é que é um equívoco, é uma limitação do que o Freud tinha construído, que seria o princípio de realidade. Né? Porque o Freud trabalha como uma ideia de princípio de realidade como se fosse algo inquestionável, indubitável. É a mesma coisa das leituras que fazem da alienação em Lacan. Todas as vezes que eu vejo alguém falando alienação em Lacan, gente, não é diferente da alienação de Marx. Não é. Não é. Se você estudar o que é alienação em Lacan, perpassa pela mesma lógica da alienação em Marx. Só que o Lacan ele não tinha gabarito intelectual para pensar que isso é um processo que pode ser o quê? Ultrapassado. Né? Mas a lógica dele é a mesma, porque ele é um hegeliano. Então vamos lá. Continuemos aqui. A relação de dialética dos princípios de realidade e prazer são históricas. O que te dá prazer hoje? Aquilo já está te trazendo. Né? Então, no século XIX, o que te dava prazer é diferente. Tem uma fala, eu acho que eu estou com o livro aqui em mãos. Quer ver? Que é isso aqui, ó. É do Chaim, o Chaim Katz é o organizador. O Chaim Katz é um cara que escreveu um livro que tem um capítulo sobre psicanálise e nazismo, tá? Que traz os documentos do Freud assinando, né? Gabaritando junto com os nazistas. O Katz, ele esteve à frente de um congresso, o primeiro congresso sobre o Firenze, aqui no Brasil, em 93. Isso aqui é o livro dos escritos da época.
E a Ana Verônica Maltner, que é uma húngara de nascimento, mas que veio aqui para o Brasil, o texto dela de início, ela fala justamente sobre isso. Ela fala, olha, gente, quando nós falamos de masturbação na Áustria, tem um significado completamente diferente na Hungria. A escuta é completamente diferente. Porque o impacto dessa prática nas duas sociedades, apesar deles, né, Áustria e Hungria, até 1918 ser o mesmo império, eles tinham visões culturais completamente diferentes dessa prática erógena. Olha que não dá para a gente escutar da mesma maneira. E ela vai para o falo. Ela fala, essa questão da gente, né, de falar, a questão do falo, a questão fálica de Freud, ao ser escutada dentro da Hungria, tem um sentido na escuta, porque para o húngaro tem um sentido que é completamente adverso. E a psicanálise, ela, em seu início com Freud, e a partir da divulgação dela, da generalização dela, há essa propensão de universalidade. E é aí que eu digo que é o seguinte, que hoje é a grande característica de uma psicanálise brasileira, porque eu sou um defensor que existe uma psicanálise brasileira. Né? A psicanálise brasileira, ela não se apegou a essa perspectiva, mesmo quando se abraçou Freud e Lacan como totens. Há um quê da gente colocar uma coisa a mais nisso. Daniel Cooper não fala que assim, ó, essa cultura nossa brasileira, barroca, carnavalesca e etc., isso chega a um campo subjetivo tão incrustado que até a forma com que a gente pensa a vida não nos permite apenas ser produtores. Alguma coisinha a gente coloca mais. Um ziriguindu na interpretação. Então, assim, há uma necessidade da gente... E aí a gente pergunta, o que te dá prazer hoje, né? O que seria? Né? Vamos lá. Por exemplo, hoje, onde os jovens, hoje, eles têm menos relações sexuais do que seus avós. Gente, olha o patamar que a gente chegou em 2026. Os jovens hoje têm menos relações sexuais do que os seus avós. Rodrigo, só um parênteses. Fala, Ramon. Coloca o nome do livro que você citou agora há pouco. A referência, História, Teoria e Técnica. Mas isso aqui, Ramon, esse livro não existe mais não, tá? Esse aqui eu me dei de presente no final do ano. Eu paguei uma nota nele usado. E eu procurei em PDF. Não, essa é a primeira conferência, o primeiro encontro sobre Sándor Ferenczi aqui no Brasil, em 93. Porque os escritos dele foi traduzido em 86, né? Você vê como é que o cara ficou silenciado. Né? Mas o psicanálise nazismo tem ainda. Tem, né? O psicanálise nazista tem o texto. Eu acho que eu já até coloquei na comunidade, uma época, eu coloquei em todos os grupos. Depois eu coloco de novo. Que ótimo. Psicanálise nazismo. Aí vocês vão lá no final e vejam o documento assinado pelo senhor Ernest Jones e pelo Sigmund Freud. Porque isso aí já são coisas que eu já coloquei em grupos aí que, assim, vivam a psicanálise dos céus, né? Beleza? Que vive a psicanálise, não são talvez não sejam todos que possam fazer análise. Eu falei, claro, né? Quem não paga, né, vai fazer análise, né, querido? Então, né? Então vamos lá. Assim, essa coisa que você falou, de a gente fazer uma leitura da realidade, que passa pela questão das lutas de classe, né? Eu não sei por uma perspectiva de classe, né? Sim. Eu falaria luta de classe, mas assim, e você sabe que eu fico pensando muito nessa questão do identitarismo, assim, como é que ele dissocia a luta de classes e trabalha especificidades sem estar trazendo a luta de classes para a discussão. Eu não sei se isso acrescenta alguma coisa à nossa discussão, mas é porque eu tenho medo disso, sabe? Quando o pessoal faz do movimento negro, o pessoal LGBTQIA+, QLS, não sei o que lá, né, o movimento feminista, quando eles começam a falar sobre uma especificidade, e isso não está atravessado pela questão da luta de classes, aí eu, caretamente, assim, ignorantemente,
falaria que foi capturado pelo fascismo. Na verdade é o seguinte, todo movimento de classe que vai até Lenin, e depois os movimentos contra os oprimidos, porque as pessoas parecem... Assim, quem faz a crítica é gente que nunca leu, não sabe o que é um movimento comunista, socialista, nunca leu os teóricos. É o seguinte, você tem um movimento que só tange essa questão do proletariado até Lenin. A partir de Lenin, você tem a luta dos povos oprimidos, ou seja, todo tipo de opressão, uma luta que um revolucionário ele tem que combater, um bom combate. Então, toda a perspectiva do materialismo histórico dialético aplicada a realidades específicas, por exemplo, outras questões também foram incorporadas. A questão da mulher, com a Kollontai, por exemplo, já na Segunda Internacional, né? Então, assim, a gente já tem o caso dela, tá? A gente já tem as perspectivas étnicas, tá? A partir ali do Congresso de Baku, tá? O engraçado é que nessa época quem está no poder na União Soviética é o Stalin, que é o direito, né, da nacionalidade étnica, inclusive é quando é fundada a Ucrânia. O Stalin dá o direito aos ucranianos formarem uma nação ucraniana, coisa que eles nunca tinham conseguido. Antes eles faziam parte do Império Russo. Né? E essas outras questões. No caso do marxismo, do marxismo africano, e aqui também no Brasil, a questão da integração da questão da negritude. A gente tem um cara que também é colocado sob esquecimento, mas está tendo a obra dele pela editora Dandara sendo toda republicada, que é o Clóvis Moura, que ele traz a questão racial, que o Clóvis Moura fala, no Brasil não há como a gente estudar as questões de opressão longe das questões raciais. Não tem como. Eu falo, não tem como. Não há como eu pensar a opressão no Brasil sem o recorte racial. Né? Então, assim, ele já deixa muito claro. No caso específico, o quê? Do Brasil, porque a gente é completo. Então, não há como pensar a luta de classe no Brasil sem a questão racial. O problema são esses movimentos liberais. Isso é identitarismo liberal. Tá? Todo movimento político, materialista histórico dialético, ele abarca a questão da identidade. Porque não tem como. Porque cada nação, cada cultura tem suas especificidades. O Mariátegui já estava fazendo isso. Né? O Fanon tem gente que usa o absurdo de chamar ele de decolonial. O cara que 91% dos livros que ele leu na vida dele é do Mao Zedong. Chama o cara de decolonial. Um cara que pegou em armas a libertação da Argélia. O cara deu tiro, o cara pregava como base da libertação a violência e fazia uma análise psicanalista sobre o papel da violência como uma prática legítima. Esse cara hoje é chamado de decolonial. E a psicanálise hoje ainda ela não dá conta de fazer essa virada. Gente, não dá mais. A gente tem que voltar aos dois barbudinhos. Não tem como. Ainda eles estão no giro decolonial. Porque a gente tem que fazer a crítica. Não, gente. Os dois barbudinhos já tinham ensinado lá no Ideologia, que a gente vai voltar nele, já a partir de um capítulo aqui do Reich, que é o seguinte, os filósofos já fizeram a crítica. Agora a gente tem que transformar o mundo, fazer a crítica. O que a gente já fez de crítica do mundo, está precisando fazer. E aí, o que fazer? Como nós vamos fazer? Fizemos a crítica, ótimo. O que nós vamos fazer a partir de agora? Porque tá difícil só fazer a crítica. Tá complicado só fazer a crítica. Né? Só para nisso, a crítica. Acabou. Né? O princípio de realidade tinha originalmente um outro conteúdo. Modificar-se-á, né, na medida em que se modificar a ordem o quê? Social. Então, o princípio de realidade para a sociedade burguesa do século XIX é diferente de um princípio de realidade de uma sociedade burguesa do século XIX no Brasil. O interessante é que, se vocês pensarem a trama do complexo de Édipo, a trama do complexo de Édipo é de uma família burguesa. Pai, mãe, filhinhos. Gente, a gente não precisa ir longe. É só estudar. Por isso que eu até pedi para que vocês lessem, para esse caso aqui, ó, parte desse livro aqui, gente. Até o século XIX não existia criança. Criança não existia. Então, essa história da tríade familiar, isso daí, gente,
Olha, não é que é um limite. Isso aí, o Guattari e o Deleuze estão com a relação, a gente não se aplica. Se aplica uma parte restrita da Europa branca. Mas nem a própria Europa. Se a gente fala. Eu pensei que hoje a gente ia discutir esse capítulo. Não, é que lá eu só coloquei porque a gente vai falar sobre a questão da criança. Porque a criança ela é a primeira a, literalmente, a sentir pesadamente o princípio de realidade sobre ela. E o interessante é porque a gente pensa que a criança, por si só, ela sempre existiu como sujeito. Não. Não. Então o Freud achar que crianças não eram analisáveis é até inteligível, porque ele faz parte de um tempo que a criança ainda estava se tornando um sujeito. Pra você ver, para se tornar um sujeito, o tanto é que extrapola o corpo. E é isso aí que o Lacan teve uma sacada massa. Que ele falou, gente, o sujeito extrapola o corpo. Há coisas que no indivíduo ele não aguenta, se extrapola a ele. E extrapola mesmo. Inclusive a existência desse sujeito, que é a criança. O infantil, gente, isso é do início do século XX. Uma ideia do infantil. E a psicanálise ela tem um papel fundamental em fazer essa separação de etapa de vida. Falar, não, essa etapa aqui... Detalhe, psicanálise soviética. Sabine Spielhan. Na casa das crianças. Quer dizer, falando, gente, as crianças elas têm um outro, elas estão em outro patamar, elas precisam então viver um outro tipo de vida. E a gente tem candidato a presidente que nunca puxou uma enxada na vida, falando que tem que trazer o trabalho infantil, porque lá nos Estados Unidos criança trabalha entregando jornal. Ele assiste série dos Estados Unidos, que a criança entrega o jornal da década de 30, e ele acha que isso existe até hoje nos Estados Unidos. Isso é um governador de estado, gente. É por isso que eu estou falando. A gente está numa ilusão tão profunda e a gente não dá conta, aí a gente, né, aí a galera também cirandeira começa, a direita tem seus espantalhos. Os cirandeiros também têm. Espantalhos dos cirandeiros são os crentes. A direita, como é que chama? O pobre de direita. O pobre não pode ser de direita. Porra, vai assistir a entrevista do Luiz Carlos Prestes da década de 90. Ele está falando uma coisa tão básica, toda pessoa nasce de direita, porque toda pessoa nasce numa ideologia que já existe. Gente, isso para psicanalista é vergonha, um psicanalista falar que a culpa do Brasil tá onde é que é do pobre de direita. Isso é uma vergonha, tá? Isso é não saber um princípio básico de que nós nascemos em uma estrutura já posta. Então, obviamente que nós seremos sujeitados a essa estrutura, o quê? Já posta. E falta também uma leiturinha de Marx e o Engels, que os dois mesmos dizem, ninguém chega a uma consciência de classe naturalmente. Naturalmente. Opa, olha isso. Olha isso aqui. Não tem uma parte em Marx onde é que está falando que, se eu sou um trabalhador explorado, naturalmente eu tenho... Ué, gente, então a categoria alienação tem que sair, ué. Fetichismo tem que sair, alienação tem que sair, que é como se todos nós fôssemos... A realidade já nos desse o quê? O esclarecimento. Isso é um absurdo, gente. Isso é de um absurdo. Que, assim, para mim é mais assustador a esquerda progressista liberal do que a direita. Ela é mais absurda na incapacidade dela de pensar a realidade. Com raras exceções. Dessas raras exceções, eu acho que eu consigo citar um. O Vladimir Safata. É um cirandeirão, mas bom. Só faz a crítica. Mas ele é bom. Ele é um cara que desde 2013 vem dando a redação pra gente. Se a gente tivesse ouvido ele lá num texto dele de 2013, se a gente lesse o texto dele quando o Trump ganhou a primeira vez, a gente saberia o que estava acontecendo. Mas não. É melhor bater nele, é melhor fazer textinho, é melhor dizer, nossa, o homem branco, universitário, blá, blá, blá e blá, blá, blá. Por que que ele é feio? Porque ele fez uma crítica que ninguém dá conta de desmontar. Simples assim. Porque ele foi na materialidade da coisa. Ele vai na materialidade da coisa.
que eu vou demonstrar para vocês, na materialidade, tá isso aqui, ó. Tá aí, ó. Ninguém deu conta. Aí o que você faz? Você ataca a pessoa. Ah, é um branco, professor universitário, essa conversa cirandeira, o saber universitário. Ele não pode estar encastelado, saber universitário, ele é elitista, mas ele é um saber. Tá? Todo mundo aqui que está em psicanálise está lendo texto de professor universitário. Não é da escolinha de psicanálise que está fazendo formação, não. Tá? Não é o tiozinho que dá aula na sua instituição de psicanálise, não. Está lendo gente que fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tá? Os psicanalistas famosões aí é famosão porque fez formação acadêmica. Faz parte de confrarias? Faz, mas tem que ter formação acadêmica, sim. Tá? Beleza? E são esses mesmos que depois vão, mas a universidade, eu não sei. Beleza, ué. Então para que fez mestrado? Para que fez doutorado? Para que fez? Já que, né? Não havia necessidade, né? Inclusive, essa conversa anticientificista e academicista, ela não é de direita, tá? Ela nasceu com a esquerda liberal. Ela nasceu com a esquerda liberal preguiçosa. Preguiçosa. Lenin escreveu os seus melhores livros, ele estava tomando tiro. Ele estava fazendo uma revolução escrevendo livro. Kollontai também. Sabine Spielrein estava quase passando fome para comprar papel. Então, quando eu vejo aí a classe, essa galera disruptiva que dorme em travesseiros de cetim, porque a academia não é tudo isso. E o pior, é gente que teve acesso à academia de origem oprimida, de origem periférica, que começa a abraçar esse tipo de discurso. Que para ele só dificulta a vida dele. Só dificulta. Só dificulta. Então vamos lá. Naturalmente, o conteúdo concreto do princípio do prazer também não é absoluto e muda com o modo de existência social. O que a gente colocou? O que te dá prazer hoje, não é? Beleza? Então vamos lá. Numa época em que se consagra uma grande atenção à higiene, a satisfação anal, por exemplo, será mais fraca e a tendência para essa satisfação mais forte do que numa sociedade primitiva. Gente, ele está pegando questões básicas. Se eu falar na história, eu consigo provar o meu ponto. Né? O que era satisfação? O que é satisfação hoje? Não é assim? Imagina um Freud hoje sabendo que já criou boca com inteligência artificial para você beijar na boca de uma pessoa que está do outro lado do mundo. Você pode acoplar ela no computador, você coloca em um lugar e você pode dar um beijo de língua via Wi-Fi. Chora. Beleza? Um coreano saindo da Coreia para encontrar uma namorada que ele arrumou em Cuiabá. Jogar isso pro Freudão. E aí, Freudão? Imagina um Freud vivo. Ele vai ficar maluco. Você entendeu? Jogar para lá, em qual dos seus esquemas que isso aqui entra? Inventa um esquemão para isso aqui. Mete um S aí com corte para explicar isso aqui. Beleza? Então vamos lá. Também qualitativamente na formação de determinados traços o quê? Do caráter. Tudo bem? Beleza? Então, hoje tem gente que tem prazer em DR. Não é? Vamos discutir o relacionamento. As pessoas estão ali discutindo o relacionamento 24 horas. Né? Porque se a gente começa a popularizar a ideia de que as relações afetivas são acordos, né? Os acordos, né? Então, você vai estar discutindo esse contrato a todo momento, né? Cheiro no cangote, beijo na boca, deixa pra lá. Não, vamos discutir aqui, vamos discutir a relação, vamos criar outras formas de relação para ficar mais complexo ainda e ter mais o que discutir, né? Beleza? Então, assim,
vai do DR ao poliamor que tem agora, né? As pessoas agora não chamam a pessoa que ama de amor, chama de afeto. No dia que me falaram, eles perdem de mim. Não, é porque é meu afeto. Eu falei, mas qual afeto? Ódio, amor? Eu falei, você tem que falar qual afeto. Beleza? Porque afeto é o que afeta. Qual que é o afeto? Sabe? Cai por terra na categoria, você entendeu? A ideia do poliamor cai na categoria do poliamor, porque você já chama de afeto. Então tem que chamar todo mundo de amor. É todo mundo amor. Beleza? Então vamos lá. Teoria do inconsciente e do recalcamento. Vamos lá. Né? Ou então discussões muito profundas. Na que se presta atenção, não tem nada de profundo que os psicanalistas estão levando aí agora para os cursos sobre o amor no mundo contemporâneo. Né? A gente está fazendo uma bela grana e falando tanta banalidade que no final das contas é tão simples a gente parar e dizer nós não conseguimos explicar o que é o amor. Ponto. Mas parece que tem uma galera que não dá conta de ficar calado. Gente, e psicanalista que tem problema de ficar calado, escutar, de dar menos opinião, de escutar o mundo como se escuta na clínica, isso é um problema. Né? Aí você vai começar a falar coisas que no final das contas tinha que ter alguém para perguntar, tá, depois disso aí tudo, o que você quis dizer com isso? Né? O que você quis dizer com essa 1h40 que você falou aí? O que você quis dizer com isso? Né? Então vamos lá. A verdadeira descoberta de Freud diz respeito ao terceiro sistema, o inconsciente. Beleza? Tá? O Reich, vocês viram lá, ele já fala até também quando o Freud fala de infra-eu. Tá? A gente não vai nos apegar nisso aqui. Tá? Ele vai do consciente, pré-consciente, inconsciente e chega no id, né, ego e superego, mas ele ali fala, né, daquela passada que ele deu do chamado infra-eu, que seria algo que fica ali pela metade, mas deixa isso para lá, tá? É questão de tradução e etc. Então vamos lá. Caracterizado pelo fato de seus conteúdos não poderem tornar-se conscientes, existindo uma censura pré-consciente a barrar-lhes o acesso à consciência. Essa censura não tem nada de místico. Nada. O que ele está dizendo? Há uma materialidade. Né? Gente, quando eu falo que é materialidade, não é isso aqui não, tá? Materialidade. Tá? Quando eu falo de materialidade, é observável se apontado. O que ele está dizendo? Há uma censura que ela é observável. Beleza? Mesmo que essas censuras elas possam ser diferentes em cada sujeito que a gente escuta, a gente vai perceber que é o quê? Uma resistência. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Ela retira ao mundo exterior um conjunto de interdições, de prescrições que se tornam elas próprias inconscientes. As nossas interdições, a gente tem elas do nada, gente. Elas surgem de uma força superior. Ou a gente anexa ela da nossa relação para com o mundo, gente. Lembrem-se do homem dos ratos. Gente, é um absurdo o que eu estou fazendo, mas eu não consigo ficar sem pagar tal cidadão, porque senão meu pai vai morrer. Mas meu pai já morreu, mas eu não consigo. É observável isso. Isso é observável. Muitas das vezes, na nossa clínica, as nossas intervenções é para que os sujeitos que a gente está atendendo consigam também observar. Falar, nossa, sabe assim, estou repetindo. Nossa, está acontecendo isso. Entenderam? Tá? Então vamos lá. A gente traz do mundo. Tudo bem? Tá? Isso não surgiu do nada. A fobia de barata ela não surgiu de nada. É porque nós tivemos algum tipo de relação com a barata. Agora vocês entendem quando eu falo sobre materialidade? É isso. Não é? Ou quando a gente tem algum tipo de... Sei lá, eu gosto desse tipo de pessoa. Entendeu? E que hoje é um problema, hein, gente? Hoje também não está permitido, não. Porque dependendo se você tiver um tipo de pessoa que te atrai mais...
e outras vão atrás, você pode cair em algum tipo de fobia aí. Você está sendo fóbico de alguma maneira. Percebam isso, gente. Não, só não tô afim. Só não tô afim. Sabe assim? Nós estamos chegando a uma situação em que vai ser muito restrito a gente poder dizer não, ou falar que não está afim, sem ser colocado num lugar extremamente moralista. De alguma forma a gente está sendo fóbico. E detalhe, isso não tem nada a ver com escroto de direita, que é racista, que é fascista e etc. Mas a gente fala assim, ó, pô, só não curto. Sabe? Ó, não curto mulher bolsonarista. Ai, que não pode, né? Que não sei o quê. Eu acho que as mulheres têm que ter o direito. Tá, mas eu não curto. Tudo bem, seja lá, encontra lá um homem bolsonarista e tá tudo bem e tal. Eu não curto. Eu não curto. Tá? Ó, que doideira. A gente vai chegar um determinado momento que a gente não pode. Mas só fala assim, ó, não tô afim. Tô afim. Né? Vamos lá. A historicidade do inconsciente. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui é maravilhoso. Nossa. O inconsciente não engloba apenas desejos e representações interditos. Claro, né? O Reich já está falando em desejos. Né? Questões estão interditadas. Né? Incapazes de se tornar inconscientes, mas também, verossimilmente, representantes herdados aos quais corresponde a símbolos. Aquele negócio, né? O afeto se cola a um símbolo, né? De uma questão ali vinculada à libido, e aqui ele já está usando a categoria desejo, o Reich já usa essa categoria. O interessante aqui é que o Reich está falando o seguinte, mas o inconsciente modifica-se também com o tempo. Essa história que o inconsciente é atemporal, isso é um equívoco. Ele pode ser atemporal para o sujeito. Porque todos nós somos uma criança que luta para sobreviver. É uma ideia que é observável. Porém, essa criança que luta para sobreviver é diferente de uma criança que luta para sobreviver no século XIX. Uma criança que luta para sobreviver no Brasil, da periferia das grandes cidades, se ela for preta, ela é diferente de uma criança branca de um condomínio fechado. A gente precisa, então, começar a compreender isso. Como que esses inconscientes têm uma historicidade nesse aspecto. É nesse aspecto. Tá? Então, isso precisa, inclusive os objetos inconscientes que a gente traz no nosso inconsciente, que é credo, que delícia. Gente, vocês não estão entendendo a quantidade de homens heterossexuais que estão procurando clínica porque eles estão se incomodando com as suas práticas heterossexuais que eles mesmos já estão achando abjetas, mas que eles dizem, eu não consigo parar de praticar isso. Ser escroto, por exemplo. Ou que eles morram de medo de ser escrotos como o pai deles eram. Olha que doideira. Eu tô com um jovem que eu tô atendendo que tá sendo assim, genial, assim, ou escutar o menino de 25 anos, que ele não quer ser como o pai dele, como tratava a mãe, como trata, mas ele ama esse pai. Rodrigo, como é que eu posso amar esse pai? A uma intervenção que eu faço é assim, se apresentaria o seu pai para sua filha, se tiver sua filha, ele nunca. Mas como pai, ele é maravilhoso. Olha, ó, você vê como é que um mesmo homem ele pode ocupar dois lugares completamente diferentes. E aí eu vou na discordância um dia que eu vi esses programas aí que o povo tá falando, olha, um mau marido, ele não tem condições de ser um bom pai. Tem sim. Tem sim. Tem sim. Que são dois lugares completamente o quê? Diferentes. Ele pode estar ali criando um mau exemplo a esse filho com outras mulheres, mas ele pode ser, dentro daquela ótica,
E ele fica nessa. Mas falou, mas eu não quero ser. E ele, pela primeira vez, lá das intervenções, essa semana passada, ele veio me contar, Rodrigo, eu falei na frente do meu pai, que eu vi ele com 7 anos, traindo a minha mãe, e tal, e terminei falando para ele, eu não quero ser como você, com a minha futura esposa. Isso, a Almaiada não está dando conta de sustentar, mas não está dando conta. Porque começou agora também, né, se relacionar com um mulherio que não admite, né? Que não é a todo momento que você vai encontrar uma redmina, né? Você vai encontrar umas mulheres aí mais terapeutizadas, mais donas de si, né? Mais, né? Não admito ser tratada desse jeito. Fica pesado para essa galera. Fica muito pesado. Você entendeu? Olha como que as questões inconscientes eram o quê? Gente, tirar a temporalidade da coisa são um equívoco. São um equívoco. Fala. Nayara, liga o microfone. Não sei se é preciosismo, mas eu fico pensando assim, a gente precisa usar as palavras, o inconsciente ele é atemporal, mas não é ahistórico. Né? Para a gente talvez poder trabalhar com esses conceitos de uma maneira assim que dê mais clareza na cabeça da gente. E outra coisa que eu senti vontade de dividir foi assim, eu tive um paciente também, um menino de 20 e poucos anos, né? Essa coisa de descobrir que se parecia mais com o pai do que ele gostaria. E assim, Rodrigo, quantas tentativas de suicídio para matar esse pai? Quantas tentativas de suicídio bizarras isso. de matar esse pai porque não virava símbolo. Era coisa foi duro. Ele não conseguia falar, né, Nayara? Então acabava que ele estava tentando matar ele mesmo, né? E na verdade ele podia estar simbolizando dentro de uma sessão. Não, eu quero matar meu pai. Assim, sabe? Você vê. Mas ele amava. Mas ao mesmo tempo tem isso. É isso. Tem esse lugar do pai, mas tem esse lugar também do que eu não quero ser esse homem. Né? Eu não quero ser, né, esse tipo de homem. E engraçado que o comportamento dele é completamente ao contrário do que o pai faz. E ele não quer. Ele não quer. Mas ele tem medo de decepcionar o pai se ele não for. Só que, né? Aí é bom que a gente tem que fazer intervenção. E aí? Então você tem que escolher. Você quer ser o marido da sua esposa ou você quer ser o filhinho do papai? O que você quer ser? Aí é onde você joga. Você joga a bomba. Porque pro homem hétero, aí você tem que usar a palavra certa, o filhinho do papai. Você quer ser o marido, o homem da sua mulher, ou você quer ser o filhinho do papai que não decepciona? Aí a pontuação já fica, opa, peraí. Porque a gente tem que jogar com isso. Pontuações como heterossexuais, a gente tem que bater nessa heterossexualidade a todo momento, com a heterossexualidade, sabe assim, que não abre a brecha para fragilidade. A gente tem que abrir. Sacou? Peraí, tá, ué, e aí? Aí vocês ficam, ué, cheio de falar, não, eu sou homem, eu faço e acontece, não tá deixando de ser filhinho do papai? Irmão, me poupe. Porra. Quase que vira homem, rapaz. Vira homem. Larga de ser filhinho do papai, caralho. Mas não pode. Isso aqui tá aqui dentro. Pá. O semblante. O semblante tá aqui, ó, Ramon. Semblante não sai, já, né? Aqui, ó. Pá. Sabe? O semblante. Sacou? Tem que manter. Mas dentro, tá essa vontade. Vira homem, rapaz. Mas o semblante, amor, sempre aqui, ó. Não tem lá no curso, aqui, ó. A abstinência tá nisso, ó. A gente não deixa esse ódio sair. O olho nem treme. O olho nem treme. Aqui é só. Mas me fala mais, quero te ouvir. Sabe assim? Tá? Não, que eu tô assistindo. Gente, assista a série Impuros. Nessa temporada, o Gilmar, que é o matador da série, ele tá fazendo análise. Ele está fazendo análise. Ele chega, entrega o 38 pro analista e faz a análise. Nós vamos falar do quê? Do pai, da mãe? Ah, não, quero falar da minha tia hoje. É maravilhoso. É maravilhoso. E o cara é ferenziano, Ramon. Só pode ser ferenziano. Porque para escutar um bandido... Então, olha aqui o que ele traz. Olha o que ele está trazendo.
No tempo dos Zeppelins, muitas mulheres sonhavam com essas naus aéreas como representação do órgão sexual masculino. Tá vendo, gente, que não é difícil provar a materialidade da coisa? Ele, ó, gente, qual que é a representação que elas teriam desse órgão? Os Zeppelins. Porque o que existia nessa época? Os Zeppelins. Obviamente, hoje, outras representações vão surgir, sim ou não? Beleza? Pode estar numa caminhonete que parece um caminhão andando pelas ruas. Porque você vê, nossa, a impotência desse jovem e tal. E hoje é uma reportagem, né? Jovens sujam as caminhonetes para performar uma vida no campo, gente. Saiu matéria hoje, coisa maravilhosa, coisa linda. O jovem tem que acabar. Eu tô falando, o jovem tem que acabar. Adolescente é legal, mas o jovem sujar caminhonete é muito na minha cabeça. É muito pra minha cabeça. E aqui, no nosso próximo encontro, a gente já vem pro recalcamento, porque aqui a gente já vai falar desse papel da criança. Olha isso aqui. A sociedade na pessoa do educador, e aqui, gente, não é educador professor não, tá? O educador aqui é quem? O cuidador primário. Exige que a criança reprima o quê? As suas pulsões. Ou seja, o pai e a mãe é o quê para a criança em primeiro momento? A sociedade. É isso que o Reich está falando. Gente, a família, o pai e a mãe é um fragmento de um mundo que recalca. Não é o pai e a mãe que recalca. É a modernidade que recalca. E eles são esses fragmentos. Tudo bem? Tá? Depois do até retomado lá aquele que é muito interessante, o livro sobre história da criança e da família, que é a história das duas, né? O Felipe Ries fala sobre a criança e a da família, que também vai contar essa história dessa familhinha que tornou essa ideia do éptico do Freud. Estudar esse livro é importante, você vai ver, nossa, cara, então quer dizer que essa família aqui, e se você for pegar os documentos da época que o Freud está falando do Édipo, você vai ver que existiam outras estruturas de família que não obedeciam isso. Na própria Europa. Na Europa. Principalmente entre os mais pobres. Papai, mamãe e filhinho não era assim. Entenderam? Papai, mamãe e filhinho, gente, na sociedade escravista. Por isso que eu falo que psicanálise brasileira é maravilhosa. Aí vem a Lélia Gonzalez e fala, peraí, deixa eu rever esse complexo de Édipo e deixa eu colocar a ama de leite e a babá preta aqui no meio desse jogo. Porque sem ela não dá para pensar essa perspectiva. Beleza? Gente, então até dia 18. Belezinha? Nos encontramos. Deixa eu ir pro próximo ali. Fala, né? Liga o microfone. E a gente continua com esse livro. Isso. Todos os